Com relação a sistemas operacionais e ferramentas de edição de texto e planilhas, julgue o item a seguir. No Excel, para uma fórmula que tenha vários operadores, as operações serão realizadas na seguinte ordem: adição ou subtração, multiplicação ou divisão, exponenciação e porcentagem. E aí, pessoal, certo ou errado essa ordem? Está errado, pessoal. E por que está errado? Eu vou mostrar para vocês na prática aqui dentro do Excel. Porque quando a gente tem diversas operações ao mesmo tempo, eu tenho que resolver primeiro o que está entre parênteses, depois, se tiver porcentagem, eu vou resolver porcentagem, depois exponenciação, depois multiplicação ou divisão, depois adição ou subtração, certo? Mas vamos ver isso na prática. Quer ver? Vamos fazer um exemplo bem simples para vocês entenderem. Vamos pegar aqui 10... 2, 4 e 5. E olha só a fórmula que eu vou estabelecer agora. Igual, vamos colocar aqui A1 mais A2 asterisco B2. Nesse meu exemplo aqui, percebe que eu tenho o mais de adição e o asterisco de multiplicação. O que eu resolvo em primeiro lugar? A adição ou multiplicação? Primeiro a multiplicação. Quer dizer, não importa só a leitura da esquerda para a direita, tem que ver a precedência dos operadores. Então, primeiro a multiplicação. Então, primeiro eu tenho que resolver A2, que vale 4, multiplicado por B2, que vale 5. E 4 multiplicado por 5, aí nós vamos ter o resultado 20. Então, agora deu 20 até agora. Então, vamos pegar esse A1, que é 10, mais 20, que é o resultado da multiplicação. E 10 mais 20, vamos ter o resultado final, 30. Agora, olha um detalhe que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar, pessoal, um abre parênteses e um fecha parênteses, um antes do A1 e um fecha parênteses depois do A2. Agora, o que eu resolvo em primeiro lugar? O que está entre parênteses. Então, se eu tenho algo entre parênteses, tem precedência sobre o restante. Nesse caso é A1 mais A2. Quanto vale A1? A1 vale 10 e A2 vale 4. Então, é 10 mais 4 que vai dar 14. E aí é 14 multiplicado por B2, que é o 5. Então, vai ser 14 multiplicado por 5, que vai dar o resultado 70. Então, percebe que quando a gente fala de precedência dos operadores, nós temos que cuidar, de fato, quando aparecem vários operadores ao mesmo tempo no Excel, qual é a precedência? Primeiro o que está entre parênteses. Depois, nós vamos resolver porcentagem. Depois, exponenciação. Depois multiplicação ou divisão e depois adição ou subtração. Por que eu digo que a questão está errada? Porque ele diz na seguinte ordem, adição ou subtração. Não, errado. Nesses elementos que ele colocou aqui, o certo seria primeiro a porcentagem, depois a exponenciação, depois multiplicação ou divisão e depois adição ou subtração. Quer dizer, nessa questão ele inverteu, está exatamente a ordem inversa aqui. Por isso que marcamos como errado. Dentro dessa hipótese de questão, o certo seria das que ele mostrou aqui, né? Ele não mostrou parênteses, por exemplo. Então, dessas que ele mostrou, seria primeiro porcentagem, depois exponenciação, depois multiplicação ou divisão, depois adição ou subtração. Questão bem interessante aí sobre a precedência dos operadores.